Fala galera, o palpite aí dia 16/8. A gente começa com o Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Europeu também hoje. Mas a gente começa com o Campeonato Brasileiro, começa aqui com Fluminense e Fortaleza, né? A gente sabe que o Fluminense não vem numa fase boa na volta da Copa do Mundo de clubes, onde tem bom desempenho, mas já voltou a melhorar, já tá vencendo alguns jogos fora. E o Fortaleza está numa fase bem ruim, né? Os últimos jogos do Fortaleza não foram bons. A gente pode estar acompanhando aqui os últimos resultados. O Fluminense está 5 jogos, né, sem estar perdendo. São 2 empates contra o Bahia, 3-3. Chegou a estar vencendo o Bahia. O Internacional que tinha uma vantagem do primeiro jogo, que venceu fora de casa esse jogo aqui, né? Então o Fluminense estava bem tranquilo nesse jogo. E agora, se a gente for pegar o Fortaleza só resultado ruim. Venceu o Bragantino em casa, né, que o Bragantino deu uma caída boa também de rendimento. Fortaleza venceu o Bragantino, perdeu pro Grêmio, empatou com o Corinthians, perdeu pro Botafogo em casa, teve jogador expulso, né, atrapalhou bastante. E o jogo da Libertadores empatou com o Vélez. E o Fortaleza tem um jogo de volta da Libertadores, né, que é fora de casa. O Fluminense ele tem um jogo de volta também da Sul-Americana, só que o Fluminense já tem uma vantagem boa. Venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-1. Então um jogo tranquilo pro Fluminense. Não vou arriscar a vitória do Fluminense, quem quiser arriscar pode até arriscar, vale a pena pelo que tá pagando. Vamos ver as odds aqui pro Fluminense tá vencendo. Tá pagando aqui tá no dupla chance, 1,17, 1,20 no dupla chance, né, que eu acho uma boa opção pro jogo. 1,73 para vencer, 1,78 mais ou menos. O dupla chance, na verdade não é o dupla chance, eu gosto mais do empate anula. Empate anula a aposta, eu gosto muito para esse jogo do Fluminense. Desde que o Fluminense possa até vir vencer a partida pagando 1,29 aqui no empate anula, vejo muito valor nesse 1,29 aí. Então, para o Fluminense e Fortaleza, a gente vai no casa empate anula aposta. Agora a gente vai para o jogo aqui do Sport e São Paulo. Um jogo interessante pelo fator do Sport buscando a recuperação. Conseguiu, né? O Sport conseguiu vencer o Grêmio fora de casa. O Sport não tinha vencido no campeonato ainda. Conseguiu essa vitória fora de casa. O Sport em casa tem feito jogos movimentados. Há necessidade do Sport vencer. Há necessidade do Sport marcar. Contra o Bahia, que o resultado não foi bom. O Santos aqui foi bem movimentada a partida. O São Paulo, se a gente for pegar os últimos jogos do São Paulo, o São Paulo veio muito bem no Campeonato Brasileiro. Perdeu, venceu o Vitória, venceu o Inter fora, venceu o Atlético Paranaense foi a Copa do Brasil. E aqui a Copa do Brasil perdeu porque teve jogador expulso no início do jogo. Mas o São Paulo tem feito jogos meio movimentados também. Para esse jogo, gosto muito da opção de gols pela necessidade do Sport atacar e dar brechas. E o São Paulo aproveita bem as oportunidades fora de casa. A odd para gol nesse jogo tá alta até para 1,5. O bom do Campeonato Brasileiro é isso, né? Você pega 1,5 no jogo europeu aí, pagando 1,14. Tá pagando 1,14 em meio gol. Um gol tá pagando 1,14. Você pega no europeu 1,5 pagando 1,14, 1,15, 1,20. Aqui o 1,5 tá pagando 1,57, 1,60. Eu vejo muito valor nesse 1,5. Gosto muito dessa opção. Então, para Sport e São Paulo, a gente vai no mais de 1,5 gols na partida. Pela necessidade do Sport atacar e tentar fazer um placar. E as brechas que vai dar para o São Paulo. Então, mais de 1,5 gols nessa partida. Agora a gente vai aqui para Corinthians e Bahia. São os 3 jogos aí que eu separei do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bahia agora. A gente tem o Corinthians numa necessidade tremenda de estar vencendo em casa. O Corinthians fez bons jogos, né, na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Venceu em casa e venceu fora, né? Teve o fator expulsão do Palmeiras que ajudou bastante, né? O Corinthians. A gente vê aqui, ó, perdeu para o Juventude, né? Ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Palmeiras em casa. Então ele tem alguma dificuldade contra um adversário um pouco mais fraco, né? Parece que não consegue encaixar um jogo bem. Empatou aqui fora contra o Botafogo. Então com um adversário mais forte ele consegue jogar um pouco melhor. E o Bahia é um time bom, mas também está com muita dificuldade nos últimos jogos. Tem meio de 3 empates seguidos. E se a gente for ver aqui também, o Bahia fora de casa. O Bahia fora de casa, 4 jogos sem vencer.
empatou com o Fortaleza na fase ruim, perdeu para o América de Cali, empatou com o Sport também na fase ruim, e empatou na Copa do Brasil. Então eu gosto muito desse jogo, da opção do dupla chance no Corinthians, né? Corinthians caso empate, eu gosto muito pelo fator do Corinthians jogar um pouco melhor contra o adversário que joga mais, né, que ataca mais, tem mais espaço, do que o adversário mais fraco. Então pagando 1,36 vejo muito valor nisso dupla chance aí, porque o Corinthians não está perdendo em casa. Então para esse confronto Corinthians-Bahia a gente vai dupla chance casa empate. Agora a gente vem aqui para o Campeonato Espanhol, né? A gente tem Mallorca e Barcelona, estreia do Barcelona no Espanhol. É aquela questão, né? Espanhol, Real Madrid, Barcelona disputando o título e Atlético Madrid correndo por fora, Atlético Bilbao, Real Sociedade às vezes briga, mas basicamente Barcelona e Real Madrid, né? Então para ser campeão tem que vencer desde o início, né? Não adianta deixar para o final, depois tem outros jogos, então no início agora do campeonato não tem muito que poupar, né? Início do campeonato não tem outro jogo importante por enquanto agora. O Barcelona tá ir para cima, a gente vê o Mallorca tem bons resultados nos amistosos aqui, né? Nos últimos dois, né? E o Barcelona venceu todos, né? Todos os amistosos que fez também, adversários um pouco mais fracos, né? Mas o elenco do Barcelona é muito bom, um time muito bom. Vai brigar pelo título até o final, então para começar bem a gente vai de Barcelona vencendo, que precisa vencer, né? Então fora vencendo essa partida do Campeonato Espanhol, o Barcelona para vencer fora de casa. Agora a gente aqui vem pelo francês, né? Campeonato francês, aqui a gente tem o Mônaco jogando em casa contra o Le Havre. Eu gosto desse time do Mônaco, as temporadas eu tenho gostado mais do time do Mônaco e do Marseille, tem feito bons campeonatos. E para começar bem, já o Mônaco pega o Le Havre, jogo para o Mônaco vencer em casa, já fazer os 3 pontos e bem no decorrer do campeonato, né? O Mônaco nos amistosos perdeu para a Inter de Milão, mas empatou aqui com a Ajax, outros resultados melhores. O Le Havre não venceu ninguém, né? O Le Havre só derrota ou empate. Então, para esse jogo do francês, para o Mônaco querer brigar alguma coisa, que é difícil brigar com o PSG, né? O time do PSG tem, mas brigar por competições europeias tem que começar vencendo, então é muito importante isso. Não tem muita base da gente analisar os jogos, né? A não ser a formação do time. Agora a gente está na Inglaterra, que a gente tem o jogo do Tottenham e Burnley. O Burnley é aquele negócio, né? Um ano na primeira divisão, um ano na segunda. Um ano na primeira, outro ano na segunda. Sobe, cai, danado. E o Tottenham, gostei muito do jogo do Tottenham contra o PSG. Surpreendeu muita gente aí, a forma de jogar. O PSG também foi um pouco mais recuado, né? O Tottenham acabou perdendo os pênaltis, tomou 2 no final. Mas jogou bem, não jogou mal. Teve os amistosos aqui que não foi muito bem, né? Perdeu pro Bayern, empatou com o Newcastle, venceu o Arsenal. Mas gostei do que eu vi do Tottenham. E o Burnley, aqui ó, só derrota no amistoso. É aquele negócio, o Burnley joga pra não cair, né? Como o Tottenham foi bem e é favorito mesmo pro jogo, tá pagando aqui, nem vi a odd, né? Vamos ver aqui a odd que tá pagando o Tottenham, tá pagando 1,38, 1,40. Então vale a pena, o Tottenham pra estar vencendo no jogo de abertura do inglês. Então Tottenham, casa para vencer essa partida. Agora a gente tem o jogo do City, né? City fora de casa contra o Wolverhampton. City precisa vencer, né? Por que precisa vencer? Porque o campeonato passado o City não foi bem na primeira metade do campeonato, recuperou mais na parte final, mas aí ficou muito para trás, não conseguiu brigar pelo título, né? E esse ano o City tem que ir para cima desde o início, tem que ir para cima, tem que buscar o adversário, os amistosos. Só resultado negativo, não teve resultado bom. O City teve alguns resultados aqui, um amistoso, né, contra o Palermo, venceu. No Mundial de Clubes foi bem, né, até perder para o Al-Hilal, que foi um jogo absurdo, um jogo muito bom, cheio de gols. Mas não foi mal, o City não foi mal no Mundial. Então o City tem um elenco bom, tem um time bom. E para brigar pelo título, um campeonato tão difícil como o inglês, né, que sempre tem alguns favoritos aí, Arsenal, City, Liverpool, o Chelsea também está com uma boa equipe, então tem mais gente para brigar esse ano, então o City tem que começar bem desde o início. Então eu gosto muito da opção para o City estar vencendo, mesmo jogando fora de casa, está pagando 1,44, 1,45 ali para o City vencer.
Então para esse jogo a gente vai fora, vitória do time de fora. Fora vence. Agora a gente vai para a Alemanha, que é a final da Supercopa. Supercopa da Alemanha. Tá rolando a Copa da Alemanha também, mas esse aqui é a final da Supercopa. Stuttgart e Bayern de Munique. Jogão. Stuttgart fez uma boa temporada, né? Passada. Bons jogos, tudo. Mas o Bayern é o Bayern, né? O Bayern é aquilo que eu sempre digo, né? O Bayern vai ser favorito em tudo quanto competição que entrar, principalmente na Alemanha. Nos últimos jogos o Stuttgart perdeu para o Bologna, mas com resultados bons, né, nos amistosos. E o Bayern, bons resultados também no amistoso. Na Copa do Mundo que perdeu para o PSG, né? Ganhou do Flamengo, os flamenguistas aí. Acreditava que o Flamengo podia vencer o Bayern, mas o Bayern ganhou de 4-2. É um time bom, é um time que sempre briga por aquilo que disputa, né? E mais uma chance de título já pro Bayern logo no início da temporada. Então para esse jogo a gente vai vitória do Bayern, então fora para estar vencendo essa partida aqui pela final da Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha.